Amém? É o tempero que é um pouquinho diferente, irmãos, mas a gente hoje eu vou ser o garçom de Deus para vocês. Amém? Deus seja louvado. Vamos abrir as nossas Bíblias. O tema, é bom pregar no tema porque Deus já revelou, né, irmão? Não tem o que inventar, não é? Então, Deus já falou com as irmãs do círculo de oração. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Amém. Por vocês estarem aqui, saiba que tem recompensa de Deus para vocês, tá bom? Às vezes a gente fala assim, a gente faz pouca coisa, né? Mas o mínimo que você fizer para Deus, Deus vai te recompensar, né? Dando filhos abençoados, esposo abençoado, dono de cada dia, alegria no seu coração, de você viver uma vida abençoada e próspera para a glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? Então eu quero que você abra sua Bíblia em João, o Evangelho de Jesus que você escreveu, São João, capítulo 4. O tema é o verso 24, e depois a gente vai ler alguns textos da Bíblia Sagrada, e depois a gente vai concluir. E eu garanto para vocês que eu não vou me demorar, tá bom? Nós vamos terminar o horário certinho. Tem hora de começar, tem hora de terminar, e nós vamos para casa abençoados, não é? Já estão aqui nessa festividade. Deus já usou os pastores que passou antes de mim, não é? E eu tenho certeza que vocês foram abençoados por Deus e continuará sendo no nome de Jesus. Amém, irmãos? João 4, 24 vai dizer: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O tema é bem sugestivo, adoração, né? A palavra adoração, né? Tocar o céu, né? Trazer o céu para a terra, e é isso que significa, né? Para a gente poder compreender. Eu queria que vocês hoje, né? Apesar de não ser culto de ensinamento da palavra, é um congresso, mas eu queria que vocês ficassem com a Bíblia aberta aí para a gente ler alguns textos aqui, tá bom? E a gente vai já aplicar no que Deus colocou no meu coração. Quem me ouve diz amém. Amém. Vamos começar para a gente poder entender o contexto desse texto que a gente leu lá no Evangelho de Jesus, que você não escreveu, João. A gente precisa voltar. É certo que Deus queria salvar uma cidade inteira. Deus queria salvar uma cidade inteira. E Ele precisava de uma pessoa. Deus precisava de uma pessoa. Não podia ser judeu, né? Porque era samaritano. E aí o que Deus vai? Deus vai lá numa mulher, né? Que era desprezível. Uma mulher que não tinha muito, não era bem vista e nem quista pela sociedade. Mas a minha Bíblia vai dizer, que em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, que Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus pega as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus pega as que não são para aniquilar as que são. Porque para a honra e a glória ser dele. Aleluia. Então Deus, Ele não segue a nossa cartilha. Porque se a gente fosse escolher, tinha que ser uma pessoa bem quista na sociedade. Tinha que ser uma pessoa que falava bem, que estivesse bem vestido, que tivesse posse. Mas Deus vai na contramão e escolhe uma mulher que não tem nada disso que a gente está falando, para salvar uma cidade inteira. E agora a gente vai ler lá em Deuteronômio capítulo 12, vai dizer assim, o lugar do culto verdadeiro. O verso 1 de Deuteronômio 12 vai dizer: são esses os estatutos e juízo que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias que viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe deu por herança. Destrua por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar servir os seus deuses, sobre as montanhas, as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Azerá, despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses e faça com que o nome desses deuses desapareça daquele
terceiro lugar, não é assim que vocês devem adorar o Senhor seu Deus. Pelo contrário, busque o lugar que o Senhor seu Deus escolher entre todas as tribos para lhe pôr o seu nome. A sua habitação é para lá que vocês devem ir. Ou seja, Deus está dizendo assim, ó, quando vocês entrar na terra que mana leite e mel, destruam todos os deuses que lá estão, porque são deuses com D minúsculo. Eu sou o verdadeiro Deus. Só existe um que é merecedor de toda honra e de toda glória. O nome dele é Emmanuel. Ele está presente conosco essa noite aqui. Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Em Deuteronômio capítulo 27 e o verso de número 12 vai dizer assim, ó: quando vocês tiverem passado o Jordão, essas tribos devem se colocar sobre o monte Gerizim para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Os irmãos sabem que tem dois montes, o monte Gerizim e o monte Ebal. O monte Gerizim é o monte das bênçãos e o monte Ebal é o monte das maldições. E eu quero dizer para você no capítulo 28 e o verso de número 1 vai dizer assim, ó: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor teu Deus exaltará você, aleluia, sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas essas bênçãos. Se a gente for enumerar aqui, pelo menos 13 bênçãos tem aqui. Pelo menos 13 bênçãos. Você vai ser abençoado na entrada, na saída. Vai ser abençoada a tua casa, a tua família, os teus animais, a tua cesta, a tua amassadeira. Pelo menos 13 bênçãos tem aqui. Se você ouvir a voz de Deus, se você ouvir a voz de Deus, não tem como dar errado. Sabe qual é o problema de hoje? É que a gente não quer ouvir a voz de Deus, mas a gente quer a bênção de Deus. Aqui não, aqui só tem a bênção de Deus quem ouve a voz dele. Quem escuta a voz de Deus é abençoado. Aleluia. Então tem a bênção da provisão, do verso de número 5. Tem a bênção da proteção, verso de número 6. Tem a bênção, isso, irmãos, isso aqui é muito sério. Tem a bênção, sabe do que? De Deus estar conosco. Sabe qual é? Os teus inimigos irão contra você por um caminho, mas Deus vai fazer ele fugir de diante de você por 7 caminhos. Aleluia. Você talvez não esteja entendendo, mas eu quero dizer para você: o diabo levanta, mas é para cair, porque a vitória é da igreja. Aleluia. A vitória é da igreja. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Olha outra bênção aqui, irmãos, que tem aqui, ó. Aleluia. No verso de número 11 vai dizer assim: ó: o Senhor te dará abundância de bens do fruto do seu ventre, do fruto dos teus animais, do fruto do teu solo na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob o juramento dos seus pais. Ó, o Senhor lhe abrirá o seu bom tesouro. Sabe qual que é o bom tesouro de Deus para nós essa noite? Ele vai abrir o céu para nós. Ele vai abrir o céu para nós. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. Estará sempre em cima e nunca debaixo. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o Deus que você serve é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e também pedimos. Mas isso é condicionado, isso é condição.
solução se a gente ouvir a voz de Deus. A gente quer a bênção de Deus, irmão. A gente quer a bênção de Deus. Mas a gente quer que Deus faça como a gente acha que tem que fazer. Deus fala para mim, para você: eu vou salvar a tua casa. Aí a gente acha que vai ser de um jeito, e Deus salva de outro jeito totalmente diferente. Aleluia. Me faz lembrar de um testemunho. Eu fui em 2012 para a Bahia, e eu fui pregar em uma cidade por nome de Cafundó. O nome da cidade é Cafundó mesmo. Fica perto de Itapitanga, um povoado próximo de Itapitanga. E eu cheguei naquela igreja e eu preguei naquele culto. O culto, a igreja era muito simples e era de chão batido. E quando os irmãos deram lugar na terra, a poeira subiu, né? E aquela maravilha. Não tinha luz elétrica, eram uns lampião. E eu não sei o que aconteceu, porque o lampião apagou lá e não deu jeito de acender. Mas a igreja era fogo puro. E quando acabou o culto, foi no sábado que eu preguei, quando foi no domingo eu ia pregar de novo. E quando acabou o culto, a irmã dirigente do círculo de oração chegou para mim e disse assim para ele: pastor Marcos, ora pelo meu filho. O meu filho era músico da igreja, pastor, e agora se envolveu aí, está atribulado, como o senhor diz, uma terra seca, me dando trabalho. E aquela irmã era crente, irmã, ela era crente de verdade. E eu falei para Deus: Deus, a tua filha está te adorando aqui, e o filho dela no mundo, Senhor. O que é que eu vou falar para a tua filha? E Deus naquele lugar fala assim para ela, fala para ele que amanhã você quer falar com ele. E eu falei para a irmã, falei: irmã, a senhora dá um recado para o seu filho? E ela falou: o que é, pastor? O que o senhor quer falar? Fala para ele que amanhã eu quero falar com ele. Amanhã no culto eu quero falar com ele. E a irmã chegou em casa e falou assim: eu tenho um pastor de São Paulo, e ele falou para mim falar para você que amanhã é para você ir para a igreja, que ele quer falar com você. E ele falou assim: eu vou lá, que eu não tenho medo de ninguém, eu vou mesmo. Colocou 2 revólveres na cintura e foi. E ele falou assim: esse pastor falou alguma coisa que eu não gosto, eu vou matar ele ali mesmo. E quando chegou, aleluia, quando chegou lá eu fiz um apelo, ele não quis aceitar Jesus. E eu falei para ele: você quer uma oração, meu filho? Eu falei: uma oração eu quero. Então vem cá que eu vou orar por você. Aí na hora desceu a revelação, irmão, e eu coloquei a mão na cabeça dele e falei: Senhor, esse jovem não quer te aceitar, ele está dando trabalho para a tua serva. Senhor, mata ele, Senhor, e vai acabar o problema dela. Ele abre o olho para mim e diz assim: matar não, né? Eu falei: então aceita Jesus, sua terra seca, porque a tua mãe é dirigente no círculo de oração, e você não vai dar mais trabalho para ela não. Aí sabe o que foi, irmão? Ele se levantou, aceitou Jesus, está servindo a Deus lá. Sabe por quê? Porque a tua oração foi ouvida. Diz o teu Senhor esta noite: nada vai ficar para trás. Deus é Deus que ouve, Deus é Deus que responde. Quando falou que ele ia morrer, ele arregalou, falou: não quer morrer. Ela falou: então volta para Jesus, meu filho. Aleluia. Então aqui nós já estamos, irmãos, vendo que as bênçãos de Deus, elas é condicionadas se a gente ouvir a voz de Deus, se a gente obedecer a voz de Deus, não é? O livro de 2 Reis, capítulo de número 17, a gente vai ler agora a origem dos samaritanos, porque Deus disse para Moisés que era no Monte Gerizim, e agora eles estão servindo a Deus, mas eles não estão servindo a Deus de um coração por inteiro, eles estão meio divididos. Vocês aguentam ouvir uma palavra forte, irmão? Vocês aguentam? Porque o pastor da igreja está aqui, irmãos. Eu conheço o pastor Isaías, é Bíblia pura, e eu tenho certeza que nesses 11 meses ele tem ensinado vocês, e não tem por que eu vir aqui querer fazer uma outra coisa, porque o que Deus deu para mim foi isso daqui.
E eu não vou fugir do que Deus colocou no meu coração. O que Deus falou para mim é que não adianta vir aqui no congresso hoje, levantar a mão e adorar, e amanhã já não é mais a mesma coisa. Aqui você adora a Deus, levanta a mão e é maravilha, porque ser sal no saleiro é fácil, mas Deus nos chamou para ser sal lá fora, para ser luz do mundo lá fora. Então não pode da mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Não, meu Deus do céu, não pode comer na mesa de Deus hoje e comer na mesa dos demônios amanhã. Não. Da mesma fonte não jorra água doce e água salgada. Ou você serve a Deus com o coração por inteiro, ou você não serve, porque Deus não divide a sua glória para ninguém. Aleluia. Ou você é de Deus ou você é do outro. Mas eu te aconselho a ser de Deus, porque não tem como ter outra coisa melhor. Quando a gente é de Deus, tudo está bem. Quando a gente é de Deus, a gente tem motivo de sobra para adorar. Quando a gente está com Deus, é tudo mais fácil. Por quê? Porque a gente está servindo Deus verdadeiro. A gente leu que Deus deu as ordenanças, a bênção, a maldição. Deus falou assim: quando vocês entrarem na terra, destrói tudo que for Deus com dedo minúsculo lá e coloca um altar para mim. Eu quero ser adorado, eu quero ser cultuado com o coração por inteiro. E alguém acha que essa roupa verde bonita que vocês escolheram, que é, não é, irmão. A adoração vai muito mais além. A adoração é de dentro para fora. Estilo de vida adorando a Deus é independente do que Deus for fazer, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Aleluia. Às vezes Deus fecha a porta, aleluia, mas Ele tem a chave, e a hora que Ele quer abrir, Ele abre. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Ele tem chave de casa, chave de carro, mas Ele também tem chave de venda. E de vez em quando Deus dá uma apertada na gente, é só chamando a gente para adoração, é só chamando a gente para estar no centro da sua vontade. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, aleluia, 2 Reis 17, a partir do 29. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses da cidade que morava, no santuário dos seus lugares altos. Os samaritanos tinham feito, os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Azima, os aveus fizeram Libás e Tartaque. Os revavitas queimavam seus filhos Adrameleque e Anameleque. Mas olha o versículo 32, mas eles adoravam também ao Senhor. Então, às vezes eles adoravam a Deus, eles prestavam culto a Deus, mas de vez em quando eles estavam escutando uma música secular. Porque não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. Esses pastores, esses quadrado, careta, isso daí é coisa do passado. Alguém vai dizer que eu posso vir adorar a Deus no domingo e na segunda eu colocar uma máscara e adorar outra coisa. Aleluia. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você: as máscaras vão cair, e Deus vai revelar quem é e quem não é, quem está e quem não está, quem serve e quem não serve. Porque Malaquias 3:18 vai dizer: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre os
fuzil ímpio, aleluia. Não é sobre a adoração que as irmãs escolheram, não foi isso que Deus deu para você? Então receba, porque adoração é isso aí. Adoração é isso aí. Adoração tem que ser genuína. Adoração tem que ser de dentro para fora. Adoração tem que ser com verdade. Então, ora eles adoravam os deuses da terra, e ora eles adoravam o Elohim, né? Aí sabe o que Deus fez? Assim, eu não estou gostando dessa adoração, eu vou enviar os leões lá para comer esses falsos adoradores. Aí foi os leões lá, porque Deus sempre tem alguém disponível para usar. Não pense que você é a última bolacha no pacote, a última Coca-Cola nesse deserto. Não, tudo é por graça de Deus. Se a gente canta, é por graça. Eu estou pregando, é por graça. Você está me ouvindo, é por graça. Sabe o que é isso que Deus está dizendo? Se você não quiser fazer, não tem problema. Se você não quiser cantar, Deus levanta uma que canta e limpa a igreja. Você não quer tocar, não tem problema. Deus levanta um que toca e canta. Porque Deus sempre tem alguém para poder fazer a sua obra. E a obra de Deus não vai parar por causa de alguém que está fazendo o corpo mole, por causa de alguém que está não me toca, não me rela, por causa de alguém que está fazendo cara feia. Não, a obra de Deus vai avançar, a obra de Deus vai continuar. Porque vocês não estão fazendo com o pastor Isaías, não estão fazendo com o pastor Moacir de Oliveira, vocês estão fazendo para Deus, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Aí eles adoravam no Monte Gerizim. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Só que Deus aparece para Davi e fala: seu Davi, junta as coisas aí que você não vai construir um templo não, mas o seu filho Salomão vai construir um templo de louvor e adoração ao meu nome. Você junta tudo aí, junta tudo o que precisa para poder fazer um templo de adoração ao meu nome. É bem visto que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas eu senti a Shekinah de Deus dentro desta igreja. Aleluia. Se você está 1h20 aqui adorando a Deus, você não sentiu a presença de Deus, tem alguma coisa errada com você. Porque as crianças cantaram, as irmãs cantaram, a mocidade cantou, os alunos cantaram, nós entoamos louvores a Deus, estamos prestando o nosso culto a Deus, o nosso culto racional. Deus me trouxe aqui para dizer que o céu está aberto para nós. E você ainda não sentiu a presença de Deus, tem alguma coisa errada. Mas Salomão começa a fazer o templo, e ele faz tudo do bom e do melhor. E num dia que ele conclui, depois de 7 anos, ele conclui o templo. E ele diz: agora eu preciso orar. Eu preciso orar para o Senhor. Eu coloquei o melhor tecido, eu coloquei o melhor ouro, eu coloquei o melhor que tinha aqui na terra. Mas de nada disso adianta se a tua presença não estiver dentro desta casa de oração. Pode cantar do melhor jeito, pode reger do melhor jeito, mas se a presença de Deus não estiver dentro da casa, nós sairíamos vazios daqui. Mas eu vejo pelos olhos espirituais uma chuva serôdia caindo dentro desta igreja. É a presença do Deus dos Hebreus que está dentro dessa casa, porque o nosso culto subiu até o trono de Deus.
a presença dele está dentro desta casa. Onde a presença de Deus está, alguma coisa acontece. O triste sai alegre, o doente sai curado. O que estava para baixo fica para cima. Sabe por quê? Porque a presença de Deus levanta, ergue o homem e a mulher para a glória de Deus Pai. E Salomão, olha, ele ora, ele pede para Deus: ó Senhor, se porventura a gente pecar, que é suscetível do homem pecar, todos pecaram, Romanos 3:23, e destituído foi da glória de Deus, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. João 13:16, o texto de todo crente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que eu estou dizendo para você? Se a gente pecar, Senhor, olha para nós, olhar de misericórdia. E quando a gente orar aqui, que a nossa oração não fique somente no teto, mas que suba até a tua presença. E se o Senhor ouvir a nossa oração, que o Senhor possa responder, que o Senhor possa responder. E no capítulo 7, o verso 14, ele fala assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar de todo o seu coração e se converter nos seus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que o caminho para a vitória é a oração. Glória a Deus. Se você orar, Deus vai mudar essa situação. Você está orando e você está tendo dificuldade, complementa com o jejum. E aí não tem como dar errado, você é infalível. Quando a gente ora, a gente se humilha perante Deus, a gente reconhece o nosso estado pecaminoso, a gente reconhece que somos pó, que somos cinza, e que Ele é grande, Ele é poderoso. Aí, irmãos, tudo dá certo. Por quê? Porque Ele muda a situação, Ele muda a nossa história, e a gente é abençoado. Quem me ouve diz amém. Amém. Quem está entendendo a mensagem diz amém. Amém. Aí vai dizer: é no Monte Gerizim, ou lá no templo que Salomão construiu lá no Moriá. Aí vem a samaritana, ela fala: Senhor, os nossos pais adoravam no Monte Gerizim, igual Moisés instruiu que fizesse. Aí vem Salomão e diz que é no templo que deve adorar. Aí Jesus falou assim: ó, não é no Monte Gerizim e também não é em Jerusalém. Aleluia. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pergunta com vontade assim: e aonde eu devo adorar, pastor Marcos? Vai, pergunta com vontade, meu Deus, eu estou com vontade de responder. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Tem muita gente para pouco barulho. Vai de novo, 1, 2, 3, vai. Sabe onde você deve adorar? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar você deve adorar. Sabe por quê? Porque o véu do templo se rasgou, e agora ninguém vai sentir por mim a tão real presença de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo para a samaritana? Não é no Monte Gerizim e também não era no templo de Salomão. Você vai me adorar e eu vou responder a tua oração. Sabe por quê? Porque a tua adoração é um sacrifício vivo para Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? A nossa adoração tem que ser um sacrifício
vivo para Deus. Aí a mulher samaritana, ela vai ao meio-dia no poço, por conta da sua má fama, meio-dia, no horário do sol escaldante, para que ninguém visse ela. Aí a Bíblia vai dizer que era necessário Jesus passar e ficar junto ao poço que Jacó dera para José. Sabe por quê? Porque Jesus tinha um encontro com aquela mulher. A agenda de Jesus, a agenda da mulher e a agenda de Jesus coincidiu. Os dois estariam no mesmo lugar. E de repente aquela mulher estava no calor do meio-dia, tentando pegar água. E aparece um homem judeu e diz para aquela mulher: dá um pouco de água para mim. Aquela mulher vai olhar para ele e fala assim: você é judeu, você não pode falar comigo e eu não posso falar com você. Aí Jesus fala assim: mulher, não tem problema, eu estou falando com você. Por quê? Porque eu quero dar uma água diferenciada para você. Se você beber essa água H2O, que seja mineral ou da Sabesp aqui de São Paulo, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber de uma água que eu vou lhe dar, nunca mais vai ter sede. E além de você beber, vai fazer uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. Ô irmãos, olha, escute aqui o que Deus falou para mim. Você vai parar de ser poço e você vai ser uma fonte. Água do poço, mesmo que seja boa para beber, mas é uma água parada. Mas a água da fonte vai jorrando, vai jorrando, vai jorrando. Aí aquela mulher olha para Jesus e fala assim: você está de brincadeira comigo? Nem balde e nem corda o senhor tem. Como é que você vai tirar essa água? É porventura o senhor é melhor e maior do que Jacó, nosso pai, que bebeu dessa água, ele e os seus animais? Aí Jesus diz assim: eu não sou maior do que Jacó, não. Eu sou maior do que Jacó. Eu sou maior do que Abraão. Eu sou maior do que Isaac. Eu sou maior do que Salomão. Eu sou maior do que Moisés. Eu sou maior do que os patriarcas. Eu sou maior do que todos que foram antes de mim. Sabe por quê? Porque eu sou Jesus de Nazaré. Só Ele é maior. Glória a Deus. Aleluia. Só Ele é maior. Aleluia. Aquela mulher, ela ficou olhando para Jesus. E agora chegou a hora de Jesus se revelar para ela. Aleluia. Chama o teu marido. Eu não tenho marido. Já tive 5, viu? E o que eu tenho agora não é meu. Aí Jesus disse: começou a beber da água. Aleluia! Porque houve verdade. Amém. Houve conversão. Aleluia! Houve arrependimento. Não adianta só chorar e não mudar. Olha o que Deus falou para mim, irmãos. O que Deus, quando eu estava meditando essa palavra: amor não é sobre falar, é sobre fazer. Glória a Deus! Nós estamos falando que nós amamos a Deus de todo o nosso coração, mas as nossas atitudes não condizem.